Você está com medo do coronavírus? Você é daqueles que nos últimos dias está morrendo de medo de passar perto de hospital, de passar perto de clínica, de passar perto de médico ou de consultórios de uma maneira geral? Se essa situação da quarentena, da pandemia do Covid-19 está te deixando preocupado, esse vídeo é exatamente para você. Bom dia, meu nome é Fernando Portilho Ferro, sou ortopedista, sou especialista em cirurgias do quadril e eu decidi gravar esse vídeo hoje para vocês porque eu tenho percebido um comportamento de algumas famílias, de algumas pessoas muito preocupante em relação a essa situação, essa crise que a gente está passando com a Covid-19, com esse novo coronavírus. Só para citar alguns exemplos, para vocês entenderem do que eu estou falando, tive contato com pacientes que tiveram fraturas do fêmur e demoraram vários dias para procurar atendimento. Ficaram em casa esperando por 3 dias, 5 dias. Tive paciente que demorou uma semana a decidir procurar o hospital. Conversando com colegas cardiologistas, tive relatos de pacientes que tiveram infarto e ficaram em casa infartando por vários dias até procurar ajuda. Pacientes que tiveram pneumonias que demoraram a ser tratadas, infecções urinárias, enfim, diversos exemplos aí de doenças que continuam existindo, mesmo com a presença do coronavírus. Essas doenças não deixaram de existir e que tiveram seu tratamento atrasado, prejudicado por conta dessa demora dos pacientes, das famílias em procurar ajuda. E isso eu acho muito preocupante, tem sido muito preocupante nas últimas semanas. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro, já no começo aqui do vídeo, eu não estou menosprezando a crise que a gente está passando, não estou menosprezando o poder de contágio e de causar doença do SARS-CoV-2, do novo coronavírus. É uma situação preocupante, as pessoas precisam se proteger sim. As principais medidas de proteção já foram descritas desde o começo dessa crise e elas continuam as mesmas. Evite aglomerações, use máscara, não toque nos objetos, porque você pode, tocando nesses objetos, ter contato com o vírus, e higienize as suas mãos o tempo todo. Porque mesmo tomando esses cuidados, a gente vira e mexe, está coçando o rosto, coça o olho, leva a mão próximo do nariz ou da boca e isso pode transmitir a doença. Então, essas medidas de proteção, elas continuam sendo importantes. Isso não mudou e eu não estou menosprezando os perigos relacionados com o coronavírus. O que eu quero destacar aqui para vocês é que os consultórios médicos e as clínicas, principalmente, não são esse local de perigo que as pessoas estão imaginando. A maior parte dos consultórios médicos já voltou a funcionar e não tem mais aglomeração, porque a gente aumentou o tempo entre as consultas, entre os pacientes. As salas de espera foram reorganizadas para que os pacientes não fiquem aglomerados. Os profissionais já estão mais do que treinados para lidar com essa situação, desde a recepção, secretárias, os médicos, enfermeiros envolvidos. Então a gente tem feito de tudo para conseguir atender os pacientes de maneira mais segura e protegendo eles de um risco de contágio. O risco de contágio num consultório médico não é muito diferente do risco que você tem indo numa loja ou indo numa reunião familiar que tem várias pessoas compartilhando o mesmo ambiente. Agora, se você está indo num consultório para tratar de uma outra doença, que pode ser mais grave do que o coronavírus, é claro que vale a pena você prevenir e tratar essa doença mais preocupante. Se você tem uma doença que pode envolver necessidade de internação, como um procedimento aqui da minha realidade, que é a cirurgia de artrose do quadril, cirurgia de artroplastia, você também não tem motivo para ficar em pânico. As equipes hospitalares já estão amplamente treinadas nas medidas protetivas. Na maior parte dos hospitais, inclusive aqui no nosso, os pacientes respiratórios, com queixas respiratórias, não ficam no mesmo ambiente que os pacientes internados para cirurgias eletivas. Esses pacientes ficam em ambientes completamente diferentes e a gente tem todo o cuidado para que eles não se misturem. Isso faz com que o risco de transmissão seja muito baixo. Nenhum profissional doente continua trabalhando. Os hospitais estão afastando os profissionais que têm alguma suspeita de doença logo no comecinho dos sintomas, exatamente para não ter risco de transmissão da doença. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que as outras doenças,
continuam existindo. Então, doenças cardiovasculares, infarto, acidentes vasculares cerebrais continuam acontecendo. No caso aqui no nosso dia a dia, da ortopedia, os pacientes continuam tendo dor, com artrose, e com lesões que necessitam de tratamento ortopédico. E eu vejo que os pacientes estão deixando de buscar tratamento, continuam em sofrimento, porque estão acreditando que procurar ajuda profissional nesse momento é perigo. E pelo contrário, a ajuda profissional, seja ela ortopédica, seja de outra especialidade médica, ela vai servir para aliviar esse sofrimento e tratar o paciente da maneira mais segura. Mensagem final que eu quero deixar para vocês. A gente precisa agir com critério, com bom senso, com raciocínio lógico. Não dá para tomar as decisões baseado em pânico, baseado em desespero. A gente precisa colocar na balança qual é o risco real de continuar sofrendo por conta de uma doença outra, diferente do coronavírus, versus o risco baixo de contágio pelo coronavírus, caso as medidas de proteção sejam adequadas. Não deixe de procurar tratamento se você tem sofrimento com outra doença. Passe essa mensagem para os seus familiares. É fundamental que tomemos decisões mais racionais nesse momento, para não deixar que essa crise deixe outras consequências que vão muito além dos riscos inerentes ao contágio pelo SARS-CoV-2. Se você gostou desse vídeo, se você achou que é uma informação útil, compartilhe, deixe o seu curtir, marque seus familiares. A intenção desse canal é distribuir informação, orientar as pessoas com informação de qualidade e no final das contas o que a gente quer é que as pessoas fiquem bem, ok? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.